Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre o sistema imune e algumas estratégias para que a gente aumente fortemente o nosso sistema imunológico. Para falar sobre o sistema imunológico, vamos falar um pouco sobre a obesidade, que vem crescendo de uma forma muito preocupante nos últimos anos. Para nós termos ideia, a obesidade vem crescendo 60% nos últimos 10 anos. O número de crianças com diabetes do tipo 2 por ano é muito preocupante também. Estima-se cerca de 150 mil crianças por ano vem desenvolvendo diabetes do tipo 2. E temos também um número alarmante em relação aos números de óbitos por ano, em relação às pessoas com sobrepeso e obesidade. Cerca de 25 milhões por ano morrem devido a complicações desse tipo. Nutri, e por que você está falando sobre a obesidade se você veio falar sobre o sistema imunológico? Bom, eu quero que vocês entendam primeiramente quais os principais fatores envolvidos com o nosso sistema imune e a imunossupressão, que é a queda da imunidade. Quanto mais gordura corporal nós tivermos, mais imunodeprimido vamos estar. Por quê? Porque o nosso tecido adiposo, a nossa gordura corporal, ela gera diversas citocinas inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa e dentre outros, fazendo com que aumente a inflamação e gerando um estresse maior no nosso organismo, consequentemente alterando todo o seu sistema imune. Ou seja, uma pessoa que já está em sobrepeso ou obesidade já se torna uma pessoa imunodeprimida em relação àquela pessoa sadia dentro do seu peso ideal. O sono é outro fator importantíssimo no nosso sistema imunológico. Por exemplo, uma pessoa que dorme menos de 6 horas e meia por dia ou mais de 9 horas por dia já aumenta bastante um hormônio chamado cortisol, hormônio relacionado ao acúmulo de gordura, à perca de massa muscular e ao estresse também. Em relação à alteração de sono, diversos estudos vêm mostrando a eficácia do kiwi pré-sono, antes de você dormir. Vem mostrando que a utilização de 1 a 2 kiwis antes de dormir, você estimula a produção de melatonina, hormônio relacionado ao nosso sono. Agora vamos falar sobre ciclo circadiano, ou mais conhecido como ciclo biológico. O que é esse ciclo? Nada mais é do que os horários que nós, seres humanos, temos em relação a sentir fome, em relação à nossa digestão e absorção de nutrientes, em relação ao nosso sono, à produção da melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono. O responsável por regular o nosso ciclo circadiano é um núcleo chamado supraquiasmático localizado no nosso cérebro. Um dos sinais que a gente está com esse ciclo circadiano desregulado é sentir fome em horários aleatórios em relação a esse ciclo, como por exemplo o horário do almoço, que é para a gente almoçar aí, geralmente entre meio-dia e 13 horas, a gente sentir fome muito mais tarde do que isso. Nutri, e como é que eu faço para regular esse ciclo circadiano? Bom pessoal, o nosso organismo ele é muito inteligente, ele se adapta a diversas situações. É só a gente estabelecer horários para a gente fazer as nossas refeições, estabelecer horário para dormir, estabelecer horários para acordar e manter esses horários por alguns dias para que ele se adapte. Ou seja, temos horários específicos para que tudo isso ocorra no nosso organismo. Em relação à atividade física, diversos estudos vêm mostrando que exercícios de alta intensidade vêm mostrando imunossupressão naqueles indivíduos. Por outro lado, exercícios de moderada intensidade vem mostrando uma melhora da capacidade do sistema imune naqueles indivíduos. Então, se você quer reforçar a tua imunidade, não deixe de praticar exercícios físicos com frequência, contanto que seja com intensidade moderada. Vamos falar um pouco sobre taxa metabólica basal ou taxa metabólica em repouso. O que é essa taxa? É a quantidade que nós precisamos ingerir em calorias para que o nosso corpo se encontre em homeostase, para que os nossos órgãos, nossas células se mantenham em processos naturais, se mantenham funcionando da maneira adequada. E o que acontece se a gente ingerir bem menos calorias do que a gente precisa? Nós vamos perder bastante peso, porém essa perda de peso não vai ser saudável, não vai ser apenas massa gordurosa que vamos perder. E também iremos estressar ainda mais nosso sistema imunológico, ficando mais susceptível a infecções e a vírus desse tipo que a gente está convivendo ultimamente. E cá entre nós, não é um período muito interessante da gente estressar o nosso sistema imunológico, não é verdade?
Pelo contrário, devemos redobrar nossa atenção em relação a isso, fazendo com que ele se torne mais forte do que antes. Utilizo diversas estratégias ao longo do meu dia para controlar respostas inflamatórias, respostas oxidantes, a oxidação que temos com a poluição, com a industrialização dos alimentos que os tornam cancerígenos, com a exposição solar quando é demais e para evitar também o envelhecimento precoce. Geralmente pela manhã, onde se tem uma atividade mais inflamatória, diversas citocinas inflamatórias são predominantemente liberadas aí pela manhã. Eu gosto de utilizar pelo menos 3 compostos com atividades anti-inflamatórias, como por exemplo gengibre, canela, cúrcuma. Eu faço chá, gosto de utilizar limão também para mudar um pouquinho o sabor característico, por exemplo, da cúrcuma. No meu café da manhã eu gosto de utilizar ovos mexidos, e nesses ovos mexidos eu utilizo cúrcuma ou açafrão, que são potentes antioxidantes e potentes anti-inflamatórios. Gosto de utilizar ao longo do meu dia diversas frutas, pelo menos 3 a 5 porções de frutas. Utilizando essas quantidades de porções das mais variadas frutas, nós temos vitamina D, vitamina C, vitamina E, entre outras. Eu gosto de utilizar pelo menos 1 a 2 porções de frutas cítricas, como laranja, abacaxi, tangerina. Você pode utilizar aí antes de dormir o kiwi que eu falei no início do vídeo, para potencializar o teu sono, a qualidade do teu sono. Ao longo do dia eu saio variando conforme as frutas e preferências minhas, não esquecendo da salada crua e dos legumes também. É muito interessante você utilizar pelo menos 1 a 2 porções por dia, pode ser no almoço e no jantar, só no almoço. Se for uma porção só por dia, utilize uma porção mais generosa, tá bom? Utilize aí como complemento oleaginosas, como por exemplo castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, nozes. Utilize diversos temperos naturais nas suas preparações, no teu ovo mexido, no omelete, no frango, na carne, no peixe. Tem diversos temperos naturais que podem auxiliar muito na questão imunológica, como a cúrcuma, como açafrão, alho, cebola, salsa, orégano, manjericão, alecrim, enfim, tem diversos. Escolhe e coloca, se possível, em todas as suas preparações, que você vai notar uma melhora muito boa. Utilize também chá, como chá de canela, se possível, faz a junção de canela com gengibre e limão. Esse chá que você for fazer, você pode fazer e deixar numa garrafinha na geladeira e tomar ao longo do dia. E importante, pessoal, não utilizar açúcar, tá bom? Eu indico utilizar o chá antes ou depois das refeições, porque eles liberam enzimas digestivas que ajudam, que auxiliam na digestão. Então, gente, eu quero que vocês anotem tudo isso e coloquem em prática, porque eu tenho certeza que será mais do que válido para vocês. Tenho certeza que a qualidade de vida de vocês vai melhorar bastante, o dia a dia de vocês vai melhorar bastante, a ansiedade, a sua qualidade de sono, o seu estresse, tudo isso vai melhorar, e principalmente o nosso sistema imunológico, que é mais do que importante nesse período. Se você conhece alguma pessoa que está desesperada por não saber como aumentar o nosso sistema imunológico e potencializar ele, manda esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que ela vai colocar essas estratégias em prática e vai melhorar bastante em relação a isso. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima e um beijão enorme.